Oi, gente linda de uma prosinha. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Claro que sim, né, gente? As aulas acabando, só com boas notícias, mas ainda tem um pouquinho aí de português, né? Vamos deixar tudo terminado, né? Vamos concluir o ano com sucesso. Aula de português, tá, gente? Página 69, hora do texto. Com Emília, primeiro eu vou ler aqui o que está escrito. O menino está falando, você já parou para pensar em quantas coisas já viveu? Aí a menininha, quantas pessoas conheceu e lugares visitou? Com Emília também foi assim. Desde que nasceu pelas mãos de tia Anastácia, ela não parou um só instante. Conheceu o mundo das fábulas e o dos contos de fadas. Viajou do espaço ao fundo do mar e esteve em lugares fantásticos. Por isso, acredita que já pode escrever suas próprias memórias. Resolveu chamar o Visconde e, bem, veja só o que aconteceu. Bom, então tem uma parte, né? Tem uma das histórias do Monteiro Lobato que chama Memórias da Emília. Então, vamos ver como é que foi. Visconde, disse Emília, venha ser meu secretário. Veja papel, pena e tinta. Vou começar as minhas memórias. Pena, gente, é que muito antigamente não existia caneta, lápis, nada disso. Então, se escrevia com pena. Pena de um animal mesmo, tá? Aí, com a pontinha, molhava na tinta e ia escrevendo, tá? Hoje em dia também tem caneta com pena, né? Mas só que agora é de metal, bem mais chique e super cara também. O sabuguinho científico sorriu. Memórias? Pois então uma criatura que viveu tão pouco já tem coisas para contar num livro de memórias? Isso é para gente velha, já perto do fim da vida. Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel, pena e tinta. O Visconde trouxe papel, pena e tinta. Sentou-se. Emília preparou-se para ditar. Tossiu, cuspiu e engasgou. Não sabia como começar. E, para ganhar tempo, veio com exigências. Esse papel não serve, senhor Visconde. Era o papel cor do céu com todas as suas estrelinhas. Também a tinta não serve. Quero tinta cor do mar com todos os seus peixinhos. E quero pena de pato com todos os seus patinhos. Exigente, né? O Visconde ergueu os olhos para o teto, resignado. Depois falou. Fez-lhe ver que tais exigências eram absurdas. Que ali no sítio de Dona Benta não havia patos, nem o tal papel, nem a tal tinta. Então não escrevo, disse Emília. Sua alma, sua palma, murmurou o Visconde. Ele quer dizer, esse ditado, sua alma, sua palma, é a mesma coisa que o ditado, sua cabeça, seu mestre. Como se estivesse querendo falar assim, você que sabe, Emília. Se não escrever, melhor para mim. É boa. Emília, afinal, concordou em escrever as memórias naquele papel da casa, com pena comum e tinta de Dona Benta. Mas jurou que havia de imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato. O Visconde disparou na gargalhada. Imprimir com pena de pato é boa. Imprime-se com tipos, não com penas. Pois seja, tornou Emília, imprimirei com tipos de pato. Ai, meu Deus, ela é muito teimosa, né? O Visconde ergueu novamente os olhos para o forro, suspirando. O Visconde tem bastante paciência, né?
Estavam os dois fechados no quarto dos badulaques. Servia de mesa um caixãozinho e de cadeira um tijolo. Emília passeava de um lado para o outro, de mãos às costas. Ia ditar. Vamos, disse ela, depois de ver tudo pronto. Escreva bem no alto do papel, Memórias da Marquesa de Rabicó, em letras bem graúdas. O Visconde escreveu, Memórias da Marquesa de Rabicó. Essa cena aqui, gente, é de 1947. Olha como que era o desenho, né? Como que era a Emília, como que era o Visconde. Bem legal também ver as imagens antigas, né? Bom, então ela pôs o título aí, né? Memórias da Marquesa de Rabicó. Aí ela continuou. Agora escreva capítulo 1º. O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. Emília, de testinha franzida, não sabia como começar. Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se um latinzinho finis. Latinzinho que eles falam que é do latim, tá? A nossa língua, a língua portuguesa, ela veio do latim. Finis, em latim, né? Quer dizer fim. Mas começar é que era terrível. Emília pensou, pensou e por fim disse, bote um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. O Visconde abriu a boca. Vamos, Visconde, bote aí 6 pontos de interrogação, insistiu a boneca. Não vê que eu estou indecisa, interrogando-me a mim mesma? E foi assim que as memórias da Marquesa de Rabicó principiaram de um modo absolutamente imprevisto. Olha como que ela pediu. Capítulo 1º. Aí ele colocou os pontos de interrogação. Emília contou os pontos e achou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corte 1, ordenou. O Visconde deu um suspiro e riscou o último ponto, deixando só os 6 encomendados. Então, aqui é de um livro, tá? Esse é um pedacinho da história do livro do Monteiro Lobato, Memórias da Emília, tá bom? Ai, essa Emília, ela é engraçada, né, gente? Troca de ideias. Logo que Emília cismou de escrever suas memórias, Dona Benta perguntou a ela, mas afinal de contas, o que você entende por memórias? Essa é a pergunta que faremos para a turma, Dona Benta. O que vocês entendem por memórias? Acham que todas as pessoas têm suas memórias para contar? E aí é o momento, né, que vocês podem conversar um pouquinho com as pessoas da família. É claro que todo mundo tem suas memórias, né? Quem é mais novinho tem uma quantidade de memórias de acordo com a sua idade, né, com o seu tempo de vida. Quem já tem mais idades, por exemplo, uma pessoa de 90 anos, imagina quantas memórias ela não tem, né? De quantas coisas que ela já viveu na vida dela. Mas é claro que memórias todo mundo tem, né? Todo mundo já viveu algumas experiências na vida. Então, vocês podem aí conversar um pouquinho sobre as suas memórias. Já pensou perguntar para os pais o que eles lembram da infância deles, né? E quando eles estavam no 3º ano, será que eles lembram? Já pensou? Aí ele vai ter que recorrer lá para a memória dele. Diálogo com o texto. Emília pretendia escrever um livro com suas memórias e pediu a ajuda do Visconde de Sabugosa. Por que, de início, ele achou essa ideia absurda? Então, a partir de agora, né, o que tiver para responder, gente, vocês fiquem à vontade para responder do jeitinho de vocês, tá? Para dar respostas pessoais. E aqui eu vou deixar algumas sugestões. Porque ele achava que ela não teria o que contar em um livro de memórias, já que havia vivido tão pouco. Com tantos personagens no sítio, por que você acha que Emília escolheu justamente o Visconde para ajudá-la?
Ela escolheu o Visconde porque, além de ele ser um sábio, ele teria paciência para ouvi-la. Teve mesmo, né, gente? A Emília, ela é asneirenta, né? Ela fala muita asneira e ele tem aquela paciência. Antes de iniciar o registro de suas memórias, Emília fez algumas exigências ao Visconde. Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel, pena e tinta. Que pena, né? Essa palavra pena, que pena é essa a que ela se refere? Se consultarmos o dicionário, veremos que essa palavra admite mais do que um significado. Reunimos alguns deles a seguir. Então, tem a palavra pena nesse sentido aqui, ó, de punição imposta pelo Estado ao contraventor. Então, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, vai ser julgada, né? Essa pessoa vai ser julgada e ela vai receber uma pena, ela vai receber uma punição, né? Pode ser que ela seja presa, tá? Então, pena como punição. Tem pena nesse sentido aqui de sofrimento, aflição, compaixão, dó. Nossa, ontem eu vi um moço caindo na rua. Nossa, eu fiquei com uma pena dele, tá? Então, eu fiquei com dó, eu tive compaixão, tá? Tem pena, nesse sentido aqui, ó, falei que agora não, né? Faz muito tempo, existe pena sim, ó, é uma caneta tinteiro, chama, né? E ela é com essa pontinha aqui, dentro da caneta mesmo tem tinta, só que é bem difícil escrever com essa caneta, tem muita gente que borra tudo. Então, a tinta vai vindo aqui, ó, aos pouquinhos, e dá para escrever com essa pontinha. E é uma caneta bem cara. Então, tem pena também, nesse sentido de laminazinha de metal, terminada em ponta, que adaptada a uma caneta, serve para escrever ou desenhar. E tem pena como cada uma das peças que revestem o corpo das aves, né? A ave é coberta de pena, tá? Então, o sentido do texto está falando de pena de escrever, tá, gente? Então, vocês vão ter que pintar esse espacinho aqui, tá? E aí já pode até corrigir. Então, ó, isso que está sendo pedido. Pinte o quadro com o significado que está de acordo com o sentido que a palavra tem no texto. Então, vocês vão pintar essa tirinha aqui, tá? No texto, pena está no sentido de dessa caneta aqui que escreve, tá? Escreva uma frase em que a palavra pena assuma um dos outros significados. Então, vocês vão ter que escrever uma frase, já não vai mais poder ser com esse sentido de uma caneta, uma laminazinha de metal terminada em ponta, que é adaptada a uma caneta, serve para escrever ou desenhar. Não vai poder ser nesse sentido. Vai poder ser no sentido de punição, de sofrimento, aflição, compaixão, dó, ou pena de alguma ave, tá? Vocês vão formar uma frase agora com a palavra pena, mas num outro sentido, que não seja no mesmo sentido em que ela está aparecendo no texto, tá? No momento em que Emília anunciou que se não tivesse suas exigências atendidas, não escreveria mais o seu livro de memórias, o Visconde murmurou: sua alma, sua palma. Se não escrever, melhor para mim. É boa. Considerando o texto, qual o melhor significado para essa expressão? Sua alma, sua palma. Será que é você está enganada, Emília? Ou será que é você é quem sabe, Emília? Ou será que é isso não tem nenhuma importância, Emília? A Flor já tinha falado, né? Você é quem sabe, Emília. Não quer escrever? Sua alma, sua palma. São ditados antigos, né? Hoje em dia também é antigo, mas a gente ouve assim, sua cabeça, seu mestre. Quer dizer,
Faz aí o que a sua cabeça estiver mandando aí, você que sabe. Pensa antes, né, gente? Tem que pensar antes. Após muita confusão, Visconde e Emília começaram a escrever as tais memórias. Depois de atribuir o título e de anunciar o capítulo 1º, Emília pediu: bote um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. Veja como o Visconde fez esse registro. Capítulo 1º. Aí colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ela pediu, não, você pôs 7, pode riscar 1. Por que a Emília pediu para colocar tantos pontos de interrogação? Porque ela estava bastante indecisa. Não sabia como começar suas memórias. Ela estava interrogando a si mesma. Ela também não sabia ainda como começar, tá? Segundo Emília, que erro o Visconde cometeu nesse registro? O Visconde colocou um ponto de interrogação a mais. Ai, meu Deus, essa Emília. Que tal dar uma ajudinha a Emília? Você já sabe muitas informações sobre a vida dela, não é mesmo? Então, como sugere que ela comece a contar suas memórias? Então, aqui vocês vão dar uma sugestão para ela, já que ela está tão indecisa, né, gente? Então, vocês vão começar a escrever as memórias da Emília, tá? Só o comecinho, para ajudar a Emília, tá? E no exercício 6, Emília declara que, para ela, começar a escrever uma história é muito mais difícil do que acabar. Pense no seu processo de escrita de textos e responda, você pensa como ela ou não? E aí você vai explicar. Você, quando vai escrever um texto, né? Quando tem produção de texto na lição, ou quando você vai escrever uma resposta, você acha que é mais difícil começar a escrita ou terminar? Então, pensa um pouquinho aí como que é o processo de escrita de vocês, tá? Uma coisa particular, é uma resposta pessoal. Joia. Então, a parte de conteúdo por hoje é aquilo só, tá? Amanhã a gente termina. E hoje eu vou dar 2 lições de casa. A lição 17 e a 18. Página 109, lição de casa 17. O príncipe escamado preparou uma surpresa para Narizinho. Pediu que Dona Aranha, a costureira mais famosa do Reino das Águas Claras, fizesse para a menina o vestido mais bonito do mundo. É claro que Emília não queria ficar fora dessa e acabou entrando na conversa. Agora vem aqui, né? Uma conversa. Mas quem é que fabrica esta fazenda, Dona Aranha? Fazenda eles falam no tecido, tá? Mas quem é que fabrica essa fazenda, Dona Aranha? Perguntou Emília, apalpando o tecido sem que Narizinho visse. Este tecido é feito pela fada Miragem, respondeu a costureira. E com que a senhora o corta? Com a tesoura da imaginação. E com que agulha cose? Coser é costurar, tá? Não tem nada a ver com cozinhar, porque cozinhar é com Z. Coser com S é de costura, relacionado à costura. E com que agulha cose? Com a agulha da fantasia. E com que linha? Com a linha do sonho. E por quanto vende o metro? Narizinho já mais senhora de si, deu-lhe uma cotovelada. Aí a Narizinho falou, cale-se, Emília. Os peixinhos podem assustar-se com as suas asneiras e fugir do vestido. Esse trecho aqui já está na história Reinações de Narizinho. Aí, ali na próxima página, mas eu já vou ler para vocês. Fala assim, ó, sublinhe as falas do texto como se pede. Sup é o que vem abaixo. Linhe é linha. Então, vocês vão fazer uma linha abaixo aí das falas, tá? Quando for
fala da Emília, vocês vão usar o lápis de cor amarelo. Pode pôr a régua assim e passar uma linha bem retinha, vai ficar bem legal. Não é em cima, tá, da fala, é subir, é abaixo, tá? Então, de amarelo, as falas da Emília, de vermelho, as falas da Dona Aranha, e de azul, as falas do narrador, que é quem conta, quem narra a história para a gente, tá? Então, olha como que vai ficar. Quando a gente mexe com lápis de cor, precisa ter muita atenção, tá bom? Então, a Pro vai mostrar aqui para vocês. Mas quem é que fabrica essa fazenda, Dona Aranha? Tá vendo? Quem está falando agora é a Emília. Agora, de azul, o narrador... Ixi, tem que vir um pouquinho mais aqui, tá? Ó, até o ponto final aqui, tá? Perguntou Emília, apalpando o tecido sem que Narizinho visse. Vem até o finalzinho aqui com a linha, tá? Azul. Quem está explicando, né? Quem está narrando essa parte para a gente é o narrador. Ele faz a gente se situar, né? O que está acontecendo, quem é que está falando, em que ambiente está sendo. O narrador é muito importante numa história. Este tecido é feito pela fada Miragem. Agora é a fala da Dona Aranha, tá? Respondeu a costureira. Agora é o narrador. E com que a senhora o corta? Emília. Com a tesoura da imaginação. Dona Aranha. E com que agulha cose? Emília. Com a agulha da fantasia. Dona Aranha. E com que linha? Emília. Com a linha do sonho. Dona Aranha. E por quanto vende 1 metro? Emília. Agora é o narrador. Narizinho, jamais senhora de si, deu-lhe uma cotovelada. Agora aqui, a fala da Narizinho, a gente não vai passar nenhum traço. Por quê? Não está pedindo no exercício. Está pedindo, olha, quando for fala da Emília, amarelo. Quando for fala da Dona Aranha, vermelho. Quando for o narrador, né, que estiver contando, narrando a história para a gente, azul. Agora, da Narizinho não pediram nada. Então, essa parte aqui, a fala da Narizinho, nós não vamos fazer nada, tá bom? Põe aí a autocorreção, já pode corrigir. Então, era aqui, né? Sublinha as falas do texto como se pede. De amarelo, as falas da Emília, de vermelho, as falas da Dona Aranha, e de azul, as falas do narrador, aquele que conta a história. Acabamos de fazer isso. Exercício 2. Releia o último parágrafo do texto. Cale-se, Emília. Os peixinhos podem assustar-se com as suas asneiras e fugir do vestido. De quem é essa fala? Acabei de falar, né, pessoal? Essa fala é da Narizinho. Com quem é que a Narizinho está falando? Ela está falando com a Emília, tá? Todos ficaram encantados com a beleza do novo vestido de Narizinho. Para surpreender sua boneca de pano, Narizinho pediu para a Dona Aranha confeccionar um lindo vestido para Emília. Desenhe o vestido que foi feito para Emília, seguindo as 5 características apresentadas no diagrama. Então, vocês têm aí um diagrama, tem uma dica, ó. As características estão na vertical e são compostas sempre por 2 palavras. Vertical é em coluna, tá, gente? É uma linha de pé. Então, vocês só vão encontrar aqui palavrinhas na vertical. Aí, de acordo com essas características que vocês encontrarem, vocês vão desenhar a Emília com um vestido assim, tá? Então, pausa um pouquinho o vídeo, vamos ver se vocês acham 5 características de como é que a Dona Aranha confeccionou o vestido para Emília. Vamos lá, rapidinho. Pronto? Então, vamos ver, ó, sempre na vertical, sempre na posição de coluna. O vestido tinha manga curta, uma característica já.
O vestido tinha estampa florida, então tinha florzinhos, né, no vestido. Estampa florida, já são duas características. O vestido tinha um cinto verde, 3 características. O vestido tinha botões coloridos, 4 características. E o vestido tinha uma gola, né, uma partezinha aqui da gola de renda, 5 características, tá? Então, vocês vão desenhar aqui, bem caprichado, a Emília com um vestido muito lindo com essas 5 características. O vestido da Emília vai ter manga curta, vai ter estampa florida, vai ter um cinto verde, vai ter botões coloridos e vai ter gola de renda. Tenho certeza que vai ficar bem lindo. Joia! E agora vamos para a lição de casa 18. Emília propôs um desafio para Narizinho. Você é capaz de ajudar a menina? Atenção ao relógio, ele dá uma dica. Olha só o desafio, gente. Narizinho, você sabe me dizer que horas são quando uma menina e uma boneca dormem no mesmo quarto, assim como nós? Que horas são, gente? O relógio está marcando essa hora aqui que vai dar a resposta para esse desafio. Pensa um pouquinho, pergunta para alguém em casa, vamos ver se vocês conseguem descobrir. Vamos lá. Bom, eu trouxe um relógio aqui, de quando a gente aprendeu horas. O que a Pro falou? Que uma hora completa, né? Uma hora completa tem 60 minutos, né? E se eu dividir essa hora completa pela metade? Aqui ficam 30 minutos, aqui mais 30. Isso daqui fica meia hora, meia hora. E se eu quiser dividir ainda essa meia hora também pela metade? Então, cada espacinho desse tem o quê? 5, 10, 15 minutos, tá? Mais 15 aqui, mais 15 aqui, mais 15 aqui. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. Uma hora tem 60 minutos. Então, uma hora, ela pode ser dividida em 4 partes. Se eu pegar só uma dessas partes aqui, ó, como, por exemplo, aqui nesse relógio, se eu pegar só uma dessas partes, de 4, eu vou pegar uma, eu estou pegando 1 quarto. 1 quarto de hora. A hora completa, eu pego só essa parte aqui, só esses 15 minutos, eu estou pegando 1 quarto, uma parte de 4 partes, tá? A Pro já tinha falado que como é que a gente fala de cada um desses espacinhos aqui. A gente pode falar 1 quarto de hora, a gente pode representar 1 quarto assim, ó, 1 quarto de hora. E a gente sabe que 1 quarto de hora tem 15 minutos. Tudo isso aqui, ó, a mesma coisa, tá? Então, essa resposta, eu estou vendo aqui que faltam 5, 10, 15 minutos para completar 2 horas nesse relógio. Então, o que falta para completar 2 horas? Falta 1 quarto. 1 quarto para que horas? 1 quarto para as 2. Para as 2 horas. Então, olha aqui a resposta. Narizinho, você sabe me dizer que horas são quando uma menina e uma boneca dormem no mesmo quarto, assim como nós? 1 quarto para as 2. 1 quarto para as 2 dormirem. E o que está faltando aqui? 1 quarto para as 2 horas. 1 quarto é a mesma coisa que 15 minutos para as 2 horas, tá? Então, essa que é a resposta dessa charadinha aí que a Emília deu para a Narizinho, tá? Ai, Emília, 1 quarto para as 2. Emília e Narizinho pegaram o baú de letras e as espalharam pelo chão, formando novas palavras. Então, tem várias palavrinhas aqui, ó.
sereia, sobrado, salário, sumário, silhueta, pêssego, pássaro, vassoura, girassol, passeio. Organize essas palavras. Organize as palavras montadas por Emília e Narizinho da seguinte maneira. Aqui, ó, nesse espaço, só palavras em que o S esteja no início da palavra. S inicial. E a gente já sabe que S no início da palavra, o som fica com o som da família do Sa, Se, Si, So, Su. E aqui nesse espaço de baixo, só palavras que tem a S no meio da palavra. A gente está vendo que aqui no meio estão aparecendo dois S's. Está tendo alguma briguinha aqui entre vogais? Não. Cada S fica com uma vogal. Então, não está tendo briga? Não mudou o som. Ele continua com o som da família dele, da família do S, que é a família do Sa, Se, Si, So, Su. Então, eu organizei aqui seguindo a ordem. Sa, Se, Si, So, Su. Vocês também podem fazer assim. Vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Para vocês organizarem e a gente já corrige. Pode pausar um pouquinho o vídeo. Vamos lá. Pronto? Palavras com S no início, que é aquela regrinha. S inicial. Temos salário, sereia, silhueta, sobrado e sumário. E vai sobrar uma linha, tá, gente? Então, temos aqui, ó, S inicial. O S está no início, está no começo da palavra. Sa, Se, Si, So, Su. Tá vendo? Fica com o som da família dele mesmo. Som de Sa, Se, Si, So, Su. Agora, S no meio da palavra. Temos pássaro, passeio, pêssego, girassol e vassoura. Também vai sobrar uma linha, tá? Agora são palavrinhas com dois S. O som continua exatamente o mesmo, gente. Som de Sa, Se, Si, So, Su. E em cima também, som de Sa, Se, Si, So, Su. Tá bom? A letra S tem o mesmo som em todas as palavras que você escreveu? Sim. Tem o som de S mesmo. Som da família do Sa, Se, Si, So, Su. A gente sabe que se tivesse uma palavra com um S só no meio da palavra, aí sim teria um outro som. Um S só no meio de duas vogais mudaria o som, tá? Teria som de Z. Recorte de revistas, 3 palavras em que a letra S tem o mesmo som daquelas com que você trabalhou na atividade anterior. E colhe-as aqui no espaço abaixo. Se fosse eu não tenho preguiça. Espero que vocês também não tenham. Eu iria pesquisar 3 palavras com S inicial e 3 palavras com 2 S, tá? E aí vocês vão colar aqui, vai ficar bem bonito. E assim a gente termina a aula de hoje, né? Com essas 2 lições de casa, com uma parte do conteúdo, tá bom? E aqui a Pro vai mostrar para vocês um vídeo hoje com criancinhas, bem lindo, tá? E vou assistir junto com vocês, bem bonito. Você não chorar, não olhar pra trás.
Muito lindo, né? Joia, olha que dizeres bonitos aqui, né? O amor e o carinho são maiores que qualquer distância. Essa é a verdadeira magia do Natal. Joia, né? Então é isso, gente. Assim a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Amanhã é a nossa última aula. Amanhã nós vamos terminar português. E a partir de sexta-feira, vocês estarão de férias. Que delícia, né, gente? Muito bom, estou bem feliz, viu? Então é isso. Bye, bye e até amanhã. Um beijinho bem grande da Pro. Tchau, gente. Bye, bye para vocês.